Leitura do Decreto 7.892, regula o sistema de registro de preços. Vai regulamentar o artigo 15 da Lei 8.666. As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo sistema de registro de preço, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas, direta e indiretamente pela União, obedecerão o disposto neste decreto. Para efeito deste decreto, são adotadas as seguintes definições. Sistema de registro de preço é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativo à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Ata de registro de preço, documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futuras contratações em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme a disposição contida no instrumento convocatório e proposta apresentada. Órgão gerenciador, órgão ou entidade da Administração Pública Federal responsável pela condução do conjunto de procedimento para o registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrentes. Órgão participante, órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais do sistema de registro de preços e integra a ata de registro de preços. Órgão não participante, órgão ou entidade da administração pública que não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. Compra nacional, compra ou contratação de bens e serviços em que o órgão gerenciador conduz os procedimentos para registro de preços destinado à execução descentralizada de programas ou projeto federal, mediante prévia indicação da demanda pelos entes federados beneficiados. Órgão participante de compra nacional, órgão ou entidade da administração pública que, em razão de participação em programa ou projeto federal, é contemplado no registro de preços independente de manifestação formal. O sistema de registro de preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes, quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parcelada ou contratação de serviços numerados por unidade de medida ou regime de tarefa. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programa de governo, ou quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Então, contratação frequente, parceladas, e não for possível definir o quantitativo a ser demandado. Capítulo 2. Da intenção para registro de preço. Fica instituído o procedimento de intenção de registro de preço a ser operacionalizado por módulo de sistema da administração e serviços gerais, que deverá ser utilizado pelo órgão e entidade integrante do sistema de serviços gerais, para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização do serviço previsto no inciso 2 e 5 do caput do artigo 5º e dos atos previstos no inciso 2 e caput do artigo 6º. A divulgação da intenção do registro de preço poderá ser dispensada de forma justificada pelo órgão gerenciador. O prazo para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar do intenção para registro de preço será de 8 dias úteis. No mínimo, contato da data da divulgação da intenção de registro de preço no portal de compras de governo federal. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editará norma complementar para regulamentar o disposto neste artigo. Caberá ao órgão gerenciador de intenção de registro em preço estabelecer
quando for o caso, o número máximo de participantes na intenção de registro de preços em conformidade com a capacidade de gerenciamento, aceitar ou recusar justificadamente os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens e deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que não manifestarem interesse durante o período de divulgação. Os procedimentos constantes nos incisos 2, 3, parágrafo 3º, serão efetivados antes da elaboração do edital e dos seus anexos. Para receber informação a respeito da intenção do registro de preços disponíveis no portal de compras do Governo Federal, os órgãos e entidades integrantes do sistema se cadastrarão no módulo intenção de registro de preço e inserirão a linha de fornecimento de seus serviços e seus interesses. É facultado aos órgãos e entidades integrantes do CISG, antes de iniciar o processo licitatório, consultar a intenção de registro de preço em andamento e deliberar a respeito da conveniência de sua participação. Capítulo 3 das competências do órgão gerenciador. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do sistema de registro de preço, e ainda seguintes: registrar sua intenção no registro de preços no portal de compras do Governo Federal, consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ao projeto básico, encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório, realizar pesquisa de mercado para a identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados da pesquisa de mercados realizados pelos órgãos e entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo 2º e 3º do artigo 6º. Confirmar junto aos órgãos participantes de sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termos de referência ao projeto básico. Realizar o procedimento licitatório, gerenciar a ata de registro de preço, conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, aplicar garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações do procedimento licitatório, e aplicar garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preço ou do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações. Autorizar excepcionalmente e justificadamente as prorrogações do prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 22 deste decreto, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante. A ata de registro de preço, disponibilizada no portal de compras do Governo Federal, poderá ser assinada por certificado digital. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para a execução das atividades previstas nos incisos 3, 4 e 6. Das competências do órgão participante. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo local e entrega, e, quando couber, cronograma de contratação e respectiva especificação ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei 8666 e a 10.520, adequado ao registro de preço, do qual pretende fazer parte, devendo ainda garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preço estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente, manifestar junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da intenção de registro de preço, sua concordância com o objeto a ser solicitado, antes da realização do procedimento licitatório e tomar conhecimento da ata de registro de preço, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.
Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento pactuado na ata de registro de preço ou do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando a ocorrência ao órgão gerenciador. No caso de compra nacional, o órgão gerenciador promoverá a divulgação da ação, a pesquisa de mercado e a consolidação da demanda dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, comprovada a vantajosidade, fica facultada aos órgãos ou entidades participantes de compra nacional a execução de ata de registro de preço vinculada ao programa ou projeto federal. Os entes federados participantes de compra nacional poderão utilizar recursos de transferências legais ou voluntárias da União, vinculados aos processos ou projetos objeto de descentralização e de recursos próprios para suas demandas de aquisição, no âmbito da ata de registro de preço de compra nacional. Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novos itens, o órgão participante demandante elaborar sua especificação ou termo de referência, ou projeto básico, conforme o caso, e a pesquisa de mercado, observado o disposto no artigo 6º. Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novas localidades para a entrega do bem ou execução do serviço, o órgão participante responsável pela demanda elaborará, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º, pesquisa de mercado que contemple a variação de custos locais e regionais. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência do tipo menor preço, nos termos da Lei 8.666, ou na modalidade pregão, nos termos da 10.520, será precedida de ampla pesquisa de mercado. O julgamento por técnica e preço na modalidade concorrência poderá ser excepcionalmente adotado a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade de órgão ou entidade. Então, em regra, é menor preço. Vai ter uma exceção no caso de concorrência, técnica e preço. Na licitação para registro de preços, não é necessário indicar a dotação orçamentária que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. No caso de serviço, a divisão considerará a unidade de medida adotada para a aferição dos produtos e resultados e será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame. Na situação prevista no parágrafo 1º, deverá ser evitada a contratação em um mesmo órgão ou entidade de mais de uma empresa para execução de um mesmo serviço. Em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização. O edital de licitação para registro de preço observará o disposto da Lei 8.666 e a 10.520 e contemplará, no mínimo, a especificação ou descrição do objeto que explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definidos as respectivas unidades de medidas usualmente adotadas. Estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e o órgão participante,
Estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 22, no caso de um órgão gerenciador admitir adesões, quantidade mínima de unidade a ser cotada por item, no caso de bens, condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento e nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, característica do pessoal, material e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplinas e controles a serem adotados. O prazo de validade de registro de preço, observado o disposto no caput do artigo 12. Órgãos e entidades participantes do registro de preço. Modelo de planilha de custos e minuta de contratos, quando cabível. Penalidade por descumprimento das condições. Minuta da ata de registro de preço, como anexo. E realização periódica de pesquisa de mercado para a comprovação da vantajosidade. O edital poderá admitir como critério de julgamento o menor preço aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnicamente justificado. Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que os preços sejam acrescidos custos variáveis por região. A estimativa que se refere ao inciso 3 do caput não será considerada para fins de qualificação técnica, econômico-financeira na habilitação do licitante. O exame e a aprovação das minutas dos instrumentos convocatórios e do contrato serão efetuados exclusivamente por assessoria jurídica no órgão gerenciador. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do certame em relação aos licitantes mais bem classificados. Capítulo 6 do registro de preço e da validade da ata. Após a homologação da licitação, o registro de preço observará, entre outras, as seguintes condições. Serão registrados na ata de registro de preço os preços e os quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva. Será incluído na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência quando o objeto não atender aos requisitos previstos no artigo 3 da Lei 8.666. Os preços registrados com indicação dos fornecedores será divulgado no portal de compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência na ata de registro de preço. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. O registro a que se refere ao inciso 2 do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado na ata, na hipótese do previsto no artigo 20 e 21. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso 2 do caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere ao inciso 2 do caput será efetuada na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 13 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, na hipótese prevista no artigo 20 e 21. O anexo de que trata o inciso 2 do caput consiste na ata de realização de sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor no certame. O prazo de validade da ata de registro de preço não será superior a 12 meses, incluindo eventuais prorrogações. É vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados pela ata de registro de preço, inclusive o acréscimo de que trata o parágrafo 1º do artigo 65. A vigência do contrato decorrente do sistema de registro de preço será definida nos instrumentos convocatórios. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços
poderão ser alterados, observado o disposto no artigo 65 da Lei 8.666. O contrato decorrente do sistema de registro de preço deverá ser assinado no prazo de validade na ata de registro de preço. Capítulo 7 da assinatura da ata e da contratação com fornecedores registrados. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preço, no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pelo fornecedor, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela administração. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preço, no prazo e condições estabelecidos, convocar o licitante remanescente, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. A ata de registro de preço implicará compromisso de fornecimento das condições estabelecidas, após o cumprimento de requisitos de publicidade. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho da despesa, autorização da compra e outro instrumento hábil, conforme o artigo 62 da Lei 8.666. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado preferência ao fornecedor, registrado em igualdade de condições. Da revisão e do cancelamento dos preços registrados. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover a negociação junto aos fornecedores, observada a disposição contida na linha D do inciso 2 do caput do artigo 65. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços dos valores praticados pelo mercado. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade ser confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder com a revogação da ata de registro de preço, adotadas as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. O registro de fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da ata de registro de preço, não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir seu preço registrado, hipótese que deste se tornar superior àquele praticado no mercado, sofrer sanção prevista no inciso 3 e 4 do 87 e o artigo 7 da 10.520. O cancelamento de registro na hipótese prevista no inciso 1, 2 e 4 do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador assegurado contraditório e ampla defesa. O cancelamento do registro de preço poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata devidamente comprovado e justificado, por razão de interesse público a pedido do fornecedor.
Capítulo 9 da utilização da ata de registro de preço por órgão ou entidade não participantes. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preço durante a sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preço, quando desejarem fazer uso de ata de registro de preço, deverão consultar o órgão gerenciador na ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. A manifestação do órgão gerenciador que trata o parágrafo 1º fica condicionada à realização de estudo pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preço, que demonstre o ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a administração pública federal na utilização da ata de registro de preço, conforme estabelecido em ato do secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O estudo do que trata o parágrafo 1º-A, após a aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no portal de compras do Governo Federal. Caberá ao fornecedor, beneficiário da ata de registro de preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. As aquisições ou compras ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% do quantitativo dos itens do instrumento convocatório registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e para o órgão participantes. O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo que cada item registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Na hipótese de compra nacional, as aquisições ou contratações nacionais, as aquisições ou as contratações adicionais não excederão, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. E o instrumento convocatório da compra nacional preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não excederá, da totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 dias. Observado o prazo de vigência da ata. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumida e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências aos órgãos gerenciador. É vedado aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão de ata de registro de preços gerenciadas por órgão ou entidade municipal, distrital e estadual. É facultado vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. É facultado aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à ata de registro de preço da administração pública federal, sem prejuízo da observância do disposto no parágrafo 3º, a hipótese prevista no parágrafo 9º não se aplica ao disposto no parágrafo 1º A
e B, no caso de órgãos, entidades e outros entes federativos. É vedada a contratação de serviços de tecnologia, da informação e comunicação por meio de adesão à ata de registro de preço que não seja gerenciada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ou gerenciada por outro órgão ou entidade e previamente aprovada pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O disposto no parágrafo 10 não se aplica às hipóteses em que a contratação de serviço esteja vinculada ao fornecimento de bens de tecnologia da informação e comunicação constantes na mesma ata de registro de preço. Disposições finais e transitórias. A administração poderá utilizar recursos de tecnologia e informações na operacionalização do disposto neste decreto e automatizar procedimentos de controle e atribuições dos órgãos, gerenciadores e participantes. A ata de registro de preço vigente decorrentes de certames realizados sob vigência do Decreto 3931 poderão ser utilizados pelos órgãos gerenciadores e participantes até o término de sua vigência. Até a completa adequação do portal de compras do governo federal para atendimento ao disposto no parágrafo 1º, artigo 5º, o órgão gerenciador deverá providenciar a assinatura na ata de registro de preço e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes, e providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de classificação, e aos quantitativos de contratações definidos pelo órgão e entidades participantes. Até a completa adequação do portal de compras do governo federal para atendimento ao disposto no inciso 1 e 2 do caput do artigo 11 e do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 11, a ata registrará os licitantes vencedores quantitativos e respectivo preço. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá editar normas complementares a este decreto. Este decreto entra em vigor 30 dias após a sua publicação, ficam revogados. Fim.